Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paz. É um prazer tê-los aqui comigo para fazer análise dos vídeos que vocês me mandam. E hoje a gente vai fazer uma análise do vídeo dele, Cariani, a figura emblemática no cenário fitness, saúde e treinamento. Vocês adoram, eu também. E a gente vai fazer uma análise aí de um vídeo que ele fala sobre o melhor treino para iniciantes, ou como a gente pode estar pensando o treinamento para indivíduos que acabam de fazer a musculação. Mas antes de eu fazer a minha análise, ela tem que vir. Então, roda a vinheta. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Você chegou na academia agora e não sabe por onde começar. Primeiro passo: compreenda que você não teve em nenhum momento contato com Pera aí, olha. Não necessariamente a gente, quando a gente fala assim, não teve nenhum contato com a musculação. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração também é o background relacionado à prática de exercício que esse indivíduo pode ter, né? Ou seja, quando a gente está falando da bagagem motora ou até mesmo da memória muscular atribuída muitas vezes a uma prática que ele já fez, isso pode reverberar positivamente na prática que ele faz na musculação, mesmo ele nunca tendo feito musculação. Isso é bem legal. Então, é muito comum que indivíduos que, por mais que nunca tenham feito musculação, mas que já tenham feito uma ginástica, já tenham feito calistenia, já tenham feito judô, já tenham feito alguns exercícios ou até mesmo brincadeiras, subir escada é ótimo, subir árvore. Então, porque isso é treino de força, né? Isso é força, né? Cabo de guerra, enfim. Então, nesse contexto, muitas vezes esse indivíduo não teve um contato com a musculação, ou até mesmo, nossa, como é que eu esqueci disso? A profissão. Suponhamos que esse indivíduo seja servente pedreiro, por exemplo, o próprio trabalho dele é mais forte, vamos colocar assim, que a própria musculação. O que a gente vai pensar na musculação é o refinamento técnico do gesto motor, ou do padrão de movimento, ou talvez a retirar vícios atribuídos ao movimento que podem estar sobrecarregando muito mais a articulação, especialmente quando você não tem um controle motor. Então é importante que nós tenhamos em mente que, por mais que esse indivíduo não tenha um contato com a musculação, a depender do que ele traz consigo de bagagem motor ou até mesmo de treinamento, ou até mesmo se ele fez aula de educação física, ou você faz jiu-jitsu, judô, e por aí vai, isso pode influenciar sim. Mas beleza, vamos nessa. musculação. Os seus músculos não estão preparados para resistir à força. Relativo, veja bem. Resistir à força, não. Resistir à resistência do músculo. Porque força é uma unidade neural. E resistência muscular, por mais que seja neural também, mas ela já passa também por um componente mais metabólico. Por exemplo, de resistência à fadiga. Por exemplo, eu posso ter força, mas talvez eu não consiga manter um determinado exercício, porque do ponto de vista bioquímico e metabólico eu não tenho a treinabilidade, eu não tenho volume de treino, eu não tenho experiência naquilo. Então, às vezes, o indivíduo tem muita força, até mesmo porque ele levanta um saco de cimento, mas não consegue manter, às vezes, uma carga mais baixa por mais tempo, porque não é o gesto ou até mesmo a adaptação que esse indivíduo traz consigo por conta da vida. Mas beleza, eu não vou parar, eu tô sendo muito chato, né? Outra A coisa, ideia não é essa. adaptação. Você Perfeito. entra na academia e realiza um treino adaptativo. Você faz 1 a 2 exercícios no máximo para cada agrupamento muscular, com Perfeito, certíssimo. Ó, com cargas leves. A primeira coisa, quando a gente fala carga leve, a literatura nos traz carga leve com cargas próximas de 30 repetições. A gente sabe que tanto 6 quanto 30 repetições dentro de um volume igual de treino. O que é um volume igual de treino? É você pegar a intensidade do peso com o número de repetições e, matematicamente falando, equalizar, né, deixar igual, com às vezes uma intensidade mais alta, mas com um número de repetições mais baixo. E o que, que acontece? Na matemática, quando a gente vê isso no laboratório, o resultado é o mesmo. Então, assim, entendam que 30 repetições pode ser considerado uma carga leve, mas se nós fizermos com o mesmo padrão de movimento, sem acelerar o movimento e com concentração, a hipertrofia é a mesma. O problema é que isso na prática é chato e o estresse mental para se manter o padrão de movimento com 30 repetições é muito grande. Então, na prática, isso não funciona. Mas é legal.
a gente entender isso, porque a fisiologia do exercício ou o comportamento bioquímico esperado é válido, porque a gente pode já pensar no que provavelmente pode acontecer com treinos que você mescle exercícios diferentes, propostas de treinos diferentes, métodos de treinos diferentes, até mesmo para que esse treino não seja concorrente, porque todo treino combinado é o melhor tipo de treino, mas até que ponto talvez ele vai ter concorrência e não tem problema ter concorrência, como é o caso do CrossFit com a musculação, não tem problema nenhum. Mas o quanto talvez eu possa estar reduzindo, ou de fato, qual o tempo de recuperação que eu precisaria dar para estar recuperando adequadamente isso. Então, conhecer esse comportamento válido e interessante. 2 exercícios por grupamento muscular. Se a gente for fazer aí uma relação de 3 de 12 a 15, 3 de 15, vai, geralmente a gente inicia na musculação, a gente vai ter aí aproximadamente aí 6 séries. 6 séries por grupamento muscular num dia. Esse indivíduo provavelmente vai treinar 2 vezes na semana, quando ele inicia, com 72 horas de intervalo entre as séries. Por que as 72 horas? Porque ele não tem capacidade enzimática tão grande a ponto de recuperar. E a recuperação é sempre dose dependente. Então ela é dose dependente, mas atribuída também ao nível de treinamento do indivíduo. Por isso que uma das melhores formas de você estratificar isso seriam 2 vezes na semana, com pelo menos aí 2 a 3 dias de intervalo entre esses dias. Então, se você tem aí 6 séries, né, por 2 exercícios por grupamento muscular, se você duplicar isso e fazer 2 vezes, você vai ter 12 séries. E é o que a literatura nos traz. Indivíduos iniciantes precisam fazer pelo menos 10 séries por grupamento muscular para ter uma boa hipertrofia. A gente está falando ainda desse indivíduo nessa fase até uns 6 meses, vamos colocar assim, que faça no mínimo 10 séries. É claro que se a gente for fazer 10 séries peitorais, dorsais, bíceps, tríceps, quadríceps, posteriores, panturrilha, abdômen, por aí vai, a gente vai ter que alongar esse treino. Então, talvez estratégias alternadas por segmento podem justificar um potencial, uma maior velocidade de adaptação do que muitas vezes o indivíduo que não tem ali um professor que já entende essa dinâmica de comportamento, tanto metabólico quanto também de distribuição da ordem dos exercícios, para aproveitar isso, especialmente se for personal trainer. Porque geralmente a gente sabe que num treino de personal, a gente tem aí 50, no máximo 50 minutos para treinar, geralmente 45. Então a gente tem que tentar ao máximo extrair o máximo dos nossos alunos para a gente potencializar essas respostas. Mas perfeito. Então, assim, para cargas leves, a gente está falando aí 15 a 20 repetições. Cargas leves e repetições que variam entre 10 a 12 repetições. Pode ser até um pouquinho mais. Pode ser até um pouquinho mais. Por quê? Porque quando a gente está falando 10 repetições, a literatura nos traz que 10 repetições já está por volta de 75% da capacidade máxima. 75% da capacidade máxima, a gente está falando que é uma intensidade moderada, não é tão leve, não. Mas beleza, eu sei que está falando para uma audiência de leigos, né? Mas como a gente está aqui para discutir e também trazer algo que possa aumentar a relevância do vídeo e também melhorar aí a entrega, então um contexto legal e um acréscimo dessa informação poderia ajudar bastante, né? Perfeito. Vamos que vamos. Você vai gerar estímulo muscular. O seu corpo vai reagir a isso. E aos poucos você vai ganhando o que nós chamamos de condicionamento. Perfeito. Condicionamento, então, uma adaptação no qual o corpo consegue identificar aqueles estímulos e já começa a se adaptar para manter aquele número de séries e aquele número de repetições com aquela carga e, consequentemente, a partir do momento que ele começa a ganhar mais força, a gente fala que ele começou a ganhar unidades motoras. É como se o teu músculo desenvolvesse ali uma entrada de cabo USB. E aí,
quanto mais cabos USB a gente tiver na musculatura, mais eletricidade saindo lá do cérebro, passando para a inervação, chegando na musculatura, mais a musculatura consegue receber essa eletricidade. E basicamente, ao final do neurônio, libera um neurotransmissor que chega na musculatura e faz ela contrair. Ou seja, quanto mais neurotransmissor consegue chegar o que a gente chama de placa motora, maior a excitabilidade das fibras musculares, maior a capacidade de contração e maior a recuperação. Então, ou seja, o indivíduo ele começa agora a ter uma resistência à fadiga, né? Ele cansa menos, ele consegue suportar mais tempo de treinamento e ele consegue gerar mais força. Então, a partir do momento que ele consegue gerar mais força, aí a gente começa a incrementar, principalmente, o número de repetições a cerca de 20%, e depois a gente aumenta a carga, 2 a 4% para membros superiores, 5 a 10% em membros inferiores. Aí a gente vai exercer o que a gente chama de sobrecarga. E se eu estimulo a sobrecarga, a adaptação tende a ser maior. Perfeito, excelente. Excelente síntese do Renato, então aumenta condicionamento. Perfeito. 15 a 30 dias de adaptação, você já pode dividir o seu treino em ABC. Olha só, ABC treinando 3 vezes na semana com 48 horas de intervalo entre os dias de treino. 15 a 30 dias, bom, a literatura não traz que é tão rápido assim não, tá? A literatura nos traz aí pelo menos uns 2 meses, né? Ou seja, 8 semanas. Mas beleza, mas independente disso, você pode, ao invés de dividir A, B, C, você pode fazer full body nos 3 dias. Porque se eu garantir que esse volume seja igual, a gente vai ter o mesmo resultado. E muitas vezes no ABC, esse indivíduo ele não consegue, num único dia, fazer todos os exercícios. Porque não dá tempo, até mesmo ter uma fadiga localizada tal. E no full body eu consigo fazer alternância por segmento. Ou até mesmo só trocar os exercícios, mas manter as mesmas musculaturas sendo treinadas. Então, na minha opinião, talvez eu acho que para dividir para ABC, eu poderia estender um pouquinho mais. Não estenderia com 15 a 30 dias, não. Talvez eu pensaria aí umas 8 semanas, pelo menos. Mas beleza. Aonde o treino A, você treina uma parte do tronco. O treino B, pernas por completo. E o treino C, a outra parte do tronco. Bem, Você chegou perfeito. Então foi a síntese aqui desse vídeo do Cariani. Me fala o que você achou desse vídeo. Me coloca nos comentários que você concorda, discorda. Muito importante e válida a tua opinião aqui. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. Curta, nos ajude a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se você é a primeira vez, se inscreva no canal. Não deixe de perder, não deixe, né, no caso, a oportunidade de estar sempre acompanhando aqui os vídeos e não perca nada aqui no canal. Obrigado por você que ficou até aqui. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a